Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. O capítulo 3 desta carta, ele é um capítulo pequeno, tem apenas 13 versículos e Paulo enfatiza o modelo de uma comunidade. Vocês podem ver que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam ali em Tessalônica, no capítulo 1 ele falou o modelo da igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja exemplo. Depois no capítulo 2 ele fala que ele, como servo de Cristo, ele era um modelo de servo. E agora, no capítulo 3, eu vou falar que o modelo de comunidade. E ele enfatiza a necessidade de uma fé perfeita. Ele diz assim: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Aqui Paulo, ele sente a necessidade do envio de um colaborador para encorajar, para fortalecer e para saber como estava a fé dos irmãos que tinham ficado ali em Tessalônica. Se vocês lerem o capítulo 17, capítulo 16 de Atos, vocês vão ver que Paulo, assim que ele chegou ali na região da Macedônia, ele passou por muitas lutas. Primeiramente, ele passou uma luta em Filipos, quando ele expulsou o demônio de uma escrava que adivinhava e dava muito lucro aos donos daquela escrava. Ele foi preso, foi açoitado e saiu da cidade após este aprisionamento. Ele seguiu viagem. Quando ele chegou em Tessalônica, por alguns sábados, 3 sábados seguidos, ou seja, 21 dias, ele ia na sinagoga, ensinava as escrituras. Alguns judeus creram nele, na palavra de Cristo que Paulo pregava, e gregos que eram tementes a Deus, aí muitos gregos tementes a Deus se converteram ao Evangelho. E quando esses gregos tementes a Deus se converteram ao Evangelho de Cristo, provavelmente esses gregos eram prosélitos. Gregos tementes a Deus só poderia ser prosélitos. Então os judeus ficaram com ciúme ou com inveja do fato desses gregos tementes a Deus terem convertido a Cristo. E eles levantaram um tumulto ali e foram até a casa de Jason, não achando Paulo e Timóteo e Silas, provavelmente estavam com ele, porque no início aqui da carta ele fala que Paulo, Silvano e Timóteo. E não encontrando Paulo, aqueles homens arrastaram literalmente Jason para fora e levaram ele preso, acusando Jason de ter recebido homens
que eram contrários ao império, porque se diziam seguir a Cristo, uma pessoa que era rei, e não existia outro rei a não ser o imperador. E o fato é que o Jason teve que pagar fiança para ser livre, para não ser preso. Então, diante desse quadro em que Paulo deixou a igreja, e Paulo teve que sair às pressas, ele saiu dali, foi para a região da Bereia. Lá na Bereia, assim que ele começou também a pregar o evangelho, os irmãos de Tessalônica, ou melhor, os judeus de Tessalônica ficaram sabendo, foram para lá, e Paulo teve que sair, vamos dizer, correndo. Ele foi para Atenas, e de Atenas ele mandou Timóteo para os irmãos ali de Tessalônica. Ele seguiu viagem e foi para Corinto. Em Corinto ele ficou 1 ano e 8 meses. Aí sim ele escreveu essa carta aqui. Então, assim, olha, eu achei, não suportando mais, né, e achando por bem permanecer sozinho em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão. Então, quando ele chegou em Atenas, ele enviou Timóteo para estar com os irmãos de Tessalônica e para fortalecer a fé desses irmãos que, assim que eles abraçaram o evangelho de Cristo, já começaram a passar por perseguições. E diz aqui que Timóteo era um cooperador. É muito bom quando alguém tem um cooperador em que ele possa confiar e que esse cooperador seja enviado como representante dele para ver como estão os trabalhos de Cristo. E eu estou enviando ele, este cooperador de Deus no evangelho de Cristo, para fortalecer vocês, para encorajar vocês, para dar ânimo à fé de vocês, para que ninguém seja abalado por essas tribulações que eles estavam passando. E ele disse, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso, para pregar o evangelho e para passar tribulações. Ele fala assim, inclusive quando eu estava com vocês, eu já dizia para vocês que seríamos perseguidos. E o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Então, por isso, não suportando mais, enviei quem? Timóteo, para saber como estava a respeito da vossa fé. E a fim de quem? Que o tentador, que Satanás, não tornasse inútil o trabalho que Paulo tinha dado início ali na cidade de Tessalônica. No capítulo 6, ou melhor, no versículo 6 até o versículo 8, ele recebe boas notícias do irmão Timóteo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar. Por quê? Paulo já não estava mais em Atenas. Quando ele chegou em Atenas, ele enviou Timóteo para estar com os irmãos de Tessalônica. Quando ele chegou em Corinto, que ele escreveu essa carta, é que Timóteo chegou da região dali da Macedônia, Tessalônica, porque Paulo já estava na região da Caia, que é Corinto, e ele recebeu Timóteo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou de que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, quando Timóteo chega ali, ele traz esta boa notícia para Paulo. Paulo, ele fica muito alegre. Por quê? Porque os irmãos de Tessalônica, mesmo em meio a muitas tribulações, eles tinham permanecido fiéis a Cristo. E outra coisa, eu também fiquei muito feliz em saber de que vocês guardam boas recordações da nossa pessoa, ou seja, da pessoa de Paulo. Os irmãos ali, eles, apesar do pouco tempo que Paulo permaneceu ali na cidade de Tessalônica e deu início a essa igreja, os irmãos que abraçaram o evangelho de Cristo, eles guardaram boas recordações
de Paulo. E outra coisa, eles queriam ver Paulo novamente. Paulo disse, assim como vocês estão desejando ver-nos novamente, eu também desejo ver vocês também. E aqui no 7, por isso, irmãos, em toda a nossa tribulação, ficamos animados. Por que Paulo ficava animado? Mesmo passando por lutas, tribulações, perseguições, ele ficava animado. Porque o trabalho que ele tinha feito não tinha sido em vão. Os irmãos permaneciam fiéis a Deus. Porque quando soubemos da sua fé, por isso agora vivemos, é motivo de viver, visto que vocês estão firmes no Senhor. E parece que Paulo faz uma oração aqui do versículo 9, quase que uma oração. Vamos ler o texto. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Então é o seguinte, como podemos ser suficientemente gratos a Deus, o suficiente, né, com toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês, irmãos aí da Tessalônica? Como eu posso agradecer? Qual a minha forma de gratidão? E o 10. Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Veja bem que essa igreja não tinha motivos de repreensão. Paulo estava feliz porque aqueles irmãos, eles estavam seguindo o Evangelho de Cristo, e Paulo falou assim, olha, o que eu tenho que fazer agora é estar com vocês e nesta reunião com vocês, em que eu estarei com vocês pessoalmente, eu vou falar de algo que supra mais ainda a fé que vocês já têm. Fortaleça essa fé que vocês já têm. Versículo 11, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem nosso caminho até vocês. Ele pedindo a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que preparasse o caminho de volta até os irmãos que estavam em Tessalônica. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Isso aqui, tudo indicando que Paulo estava fazendo oração, que o próprio Deus, nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, preparasse o caminho para que Paulo pudesse ir e encontrar com os irmãos que estavam ali em Tessalônica. E Paulo também fala isso aqui, o Senhor faça crescer a ponto de transbordar esse amor verdadeiro, amor ágape, que os irmãos ali de Tessalônica tinham uns para com os outros e também para com todos, não só os irmãos ali que faziam parte da nova igreja, da igreja recém-formada, que esse amor não fosse somente entre eles, mas para com todos. E ele diz também, que Deus fortaleça, o Senhor Jesus fortaleça o coração de vocês para que vocês sejam irrepreensíveis, que no futuro vocês não tenham nenhum motivo de serem repreendidos e que vocês continuem sendo irrepreensíveis e vivendo em santidade. A santidade na vida do cristão ela é um processo que vai terminar somente com a vinda do Senhor Jesus. Por isso que, para que serem repreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Com todos os seus santos aqui, tudo indicando que eram os anjos do Senhor. Então está aí o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!